Bom dia, irmãos, a paz de Cristo. Meu nome é Julie e eu estou vindo aqui gravar esse vídeo para relatar as visões e sonhos que o Senhor tem me dado a respeito das coisas que Ele está comunicando para a humanidade, para nós aqui da América Latina. O primeiro sonho, a primeira visão que eu tive foi assim: eu estava olhando no meu sonho e eu comecei a ver uma águia voando. E essa águia veio voando de lá da América do Norte e passando pelas Américas Central, chegou na América Latina. E quando ela chegou na América Latina, ela veio direto para o Brasil e pousou em cima de um animal. Esse animal era o leopardo. Na hora que ele pousava em cima do leopardo, a águia vai e pousa em cima do leopardo, a águia perdeu as asas e começou a se transformar em um leão. E esse leão ficou muito poderoso, muito forte, levantava a cabeça assim como com aquela juba e rugindo. E aí eu continuei olhando o leão e quando eu vi, o leão estava tomando a forma de um homem. E fiquei olhando e ele foi tomando a forma do presidente dos Estados Unidos, que é o presidente Trump. E aí eu fiquei admirada, né? Falei, um leão que agora é um homem, e esse homem é o presidente Trump. E aí eu continuei olhando, daí começou a passar como se eu estivesse voando em cima do mapa das Américas, América do Norte, América do Sul, América Central, e no que eu olhava para esse mapa das Américas, a bandeira dos Estados Unidos estava sobre cada estado. Não hasteada, mas ela era como se fosse assim, o mapa de cada estado, de cada país, era o desenho da bandeira americana. Todos os países das Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, era o desenho da bandeira americana. Ou seja, era o domínio da América do Norte sobre todas as Américas. E aí eu continuei olhando e aí eu comecei a ver que a bandeira americana e a bandeira brasileira começaram a ser hasteadas e foram ficando lá em cima, e a bandeira americana ficou um pouquinho acima da bandeira do Brasil, mas elas estavam juntas, unidas. E aí eu vi que dois homens foram começando a andar para junto das bandeiras, e aí eu vi o presidente americano e o presidente do Brasil dando as mãos, e aí eles, depois que eles davam as mãos, eles viravam para frente, como se estivesse cantando o hino das bandeiras do país, né? E as bandeiras hasteadas e eles unidos. E o presidente do Brasil era o presidente Bolsonaro. Isso no meu sonho, nesse sonho que o Senhor me deu. E eu acordei, eu fiquei muito assim, isso vai acontecer, e pelos acontecimentos que estão acontecendo mundialmente, dá para perceber que tudo está correndo para que isso aconteça. Esse foi o primeiro sonho. Aí vem a segunda visão. Na segunda visão, eu vi um aeroplano bem pequenininho, como se fosse um avião de brinquedo, todo branco, que ele vinha caindo do céu e ele caía na terra, esse aeroplano. E quando ele caía na terra, ele parecia um bicho que vai se arrastando, como um verme que vai se arrastando. E ele foi se arrastando, até chegar numa escola. E aí tinha uma porta nessa escola, onde ninguém via
mas como eu estava observando ele, eu fui vendo e ele abria a porta e entrava. Aí eu entrei para ver o que ele ia fazer. Aí, quando ele entrava pela porta, eu via que ele tomava a forma de como se ele fosse um homem, só que ele não era um homem. Ele tinha o rosto todo redondo assim, sem cabelo, era um rosto sem cabelo, era uma imagem, em volta da imagem era azul, e aqui assim, no pescoço dele, era como se fosse a roupa de um padre. Sabe os padres, ele tem uma roupa que vem até aqui assim, e tem uma tampinha, um negocinho preto ou branco que eles colocam assim, que eles chamam de... Eu esqueci a palavra que eles falam, hábito, né? Sei lá, alguma coisa assim. E a roupa desse homem que estava nesse estádio era como se fosse a roupa de um padre. Por cima era um manto vermelho, todo azul, e por dentro um manto, uma roupa branca. E ele estava no estádio e as pessoas que estavam lá nesse estádio enorme, muita gente, elas esticavam a mão para ele e passavam toda a energia dela para ele, todo o comando que ele dava, que essa IA, né, essa inteligência artificial, porque pela imagem, né, os olhos não eram olhos humanos, a boca era uma boca mecânica, como se uma voz mecânica estivesse falando, e falava palavras palavras duras, palavras de comando, comandando aquelas pessoas que estavam lá nesse estádio assistindo e mandando a energia delas para ela. Aí, de repente, ele soltava um monte de borboletinha, borboleta azul e branca, igual a roupa dele. De um lado era azul e do outro lado era branco. Aí eu fiquei assim, mas o que quer dizer essa borboleta, né? Essas borboletinhas. E as borboletinhas iam para as pessoas. E aí eu continuei olhando para esse homem, que não era um homem, era tipo uma luz, ele era uma luz branca, mas também azul em volta, como essas luzes de LED, em volta do rosto dele, toda uma luz de LED, e aquela voz grotesca de inteligência artificial, porque a voz de inteligência artificial não parece uma voz humana, parece a voz de um ser que está na escuridão. É assim que eu entendo a inteligência artificial, uma voz de um ser que está na escuridão, uma voz escura, voz grotesca mesmo. E a voz dava esses comandos e todos eles obedeciam, porque cada borboletinha pousava em cada pessoa. E aí eu olhei e eu vi que essa IA, ela se tornava uma super borboleta, uma borboleta enorme, que tinha uns 2, 3 metros de altura, e ela já não falava, ela só mandava o comando, porque as borboletas, elas já estavam ligadas às pessoas, né, que tinham as borboletinhas conectadas na cabeça delas, elas já estavam obedecendo tudo só dele pensar. Daí ele pensava e eles obedeciam tudo. Ele nem precisava falar, ele falava na mente dele, e eles obedeciam tudo que ele falava lá no estádio. E aí eles saíam pela terra, as pessoas com a borboletinha na cabeça assim, obedecendo tudo que essa borboleta enorme, que ele tomou essa forma de borboleta, né? Ia voando pelas cidades e congregando pessoas para essa religião, essa nova religião que eles estavam seguindo. Todos eles lá estavam seguindo a religião dessa IA, né? Eu vou chamar de inteligência artificial, porque foi isso que eu entendi, que a
A borboleta, eu fui pesquisar, a borboleta significa para esses dominadores do planeta Terra controle mental, domínio mental. Então, a borboleta gigante, né, que era essa inteligência artificial, estava dominando mentalmente todas essas pessoas e convocando novas pessoas para esse domínio. Aí ela saía do estádio e saía pelas cidades conquistando as mentes das pessoas através de conectar uma borboletinha na cabeça. A borboleta simboliza um controle mental, porque foi isso que eu pesquisei e descobri o que significa a borboleta para eles. Bom, passando essa visão, vem a visão para mim, que foi a melhor e a principal. Essa visão, eu olhava para o céu e eu olhava lá para o céu e eu via o Senhor vindo. E ele vinha descendo naquela glória. E ele estava tão lindo, tão lindo, tão lindo. E no que ele vinha descendo, ele ia quebrando as dimensões lá do céu. Porque é como diz a palavra de Deus, que o céu será enrolado como um pergaminho, como um livro, né? Uma página de um livro. Aí ele vinha, quando ele vinha, ele tocava na dimensão superior, que é a 7ª dimensão, onde lá, o mais alto do céu, né? E no que ele tocava, essa dimensão abria, quebrava. E ele continuava descendo. Cada vez que ele ia descendo, ele quebrava mais uma dimensão. Aí ela abria, era só ele tocar com o dedo, assim, saía um raio do dedo dele e ele tocava e a dimensão se abria. É como se fosse 7 camadas lá no céu. A primeira camada, a segunda, a terceira. A primeira que é essa que a gente olha para o céu e vê as estrelas, vê a lua, vê o sol. Aí vem a segunda dimensão, a terceira. Aí lá na 4ª dimensão, que tem o sol e a lua. Aí ele ia chegando e ele estava tão glorioso, tão lindo, tão maravilhoso. Meu Deus, ora, que atashmi. Ah, não. Deus, meu Deus. O Senhor está tão lindo, tão glorioso, tão glorioso. A gente precisa se preparar para... Quem já está preparado, permaneça. E quem ainda não está, comece a se santificar, porque é muito glorioso, é muito lindo a glória dele, é muito lindo, ele é muito poderoso. As pessoas pensam que essas coisas que estão acontecendo, esses terremotos, esses vulcões, é coisa do homem que está fazendo, é a harpa. Não é. É ele que está movendo a terra, é ele que está tocando nos vulcões, é ele que está mexendo na dorsal atlântico. Os vulcões lá, tem um monte de vulcão que desce pelas Américas Central, por toda a América, só não vai atingir o nosso país, que é o Brasil, porque o Brasil está preparado para o arrebatamento. Deus escolheu o Brasil. O Cruzeiro do Sul está sobre o Brasil. O Cruzeiro do Sul, quando o Senhor nasceu, estava sobre Jerusalém. Agora está sobre o Brasil. Isso é incrível. Ele escolheu o nosso país para ser. A vida dele, Deus, ele é tão bom para nós. A gente tem que se santificar mais, a gente tem que viver a nossa vida mais na presença de Deus. Buscar mais o Espírito de Deus, buscar mais arrependimento. Esse povo está fazendo coisas que desagradam o Senhor.
Por que que tá tendo vulcão? Por que que tá tendo eclipse solar? Essas coisas são só um anúncio. Ele tá só dizendo, eu tô chegando, eu tô vindo. Se prepara. Se prepara. O sol escureceu. Já está escrito lá na Bíblia que o sol ia escurecer. Sabe o que significa o sol escurecer? Significa juízo. Eu estou vindo com juízo, onde tem escuridão. Esses países onde aparece o sol escuro, é porque o país está em escuridão. E Deus está dizendo, vocês estão vivendo escuridão. Então significa que eu vou chegar e vou iluminar tudo. A lua, ela mostra os lugares que não vão para a escuridão. É muita coisa que Deus me mostrou. Quanto mais você busca Deus, mais Ele te mostra. Porque Ele quer falar, Ele quer se revelar. Você vê que o livro Apocalipse significa revelação. Revelação do Senhor, Ele está revelando. O Apocalipse não é um livro para a gente ter medo. Pelo contrário, é um livro para a gente entender a glória, a majestade, o poder dele. E como ele é poderoso. O céu foi estabelecido lá, com as camadas do domo celeste. E eles ficam mandando foguetes para tentar romper o domo. Eles nunca vão conseguir ultrapassar. Eles nunca vão chegar lá onde eles querem voltar. Porque esses homens, eles tentam isso porque eles querem voltar para o lugar de onde eles caíram. Eles nunca vão voltar para lá. Nunca. O Senhor vai abrir a porta do céu para levar a igreja dele. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está preparando a terra. Tudo isso vai continuar acontecendo até a hora que ele arrebatar a igreja. Depois começa o reinado do maligno. E o maligno, depois que terminar o pequeno reinado dele, vai ser lançado no lago de fogo. Está escrito. Vamos ler a palavra de Deus. As pessoas ficam tanto tempo na internet, eu estou falando até de mim, que eu estava passando umas 4 horas nas redes sociais. Eu tive que diminuir porque eu não estava tendo tempo para orar. Aí eu comecei a me sentir fraca. Eu falei, não, tá errado. Eu tenho que voltar ao início de quando comecei minha carreira cristã. Orar 3 vezes ao dia, ou pelo menos 1 hora de oração por dia. Você precisa tirar 1 hora para o seu Senhor. Você precisa tirar meia hora de leitura da palavra. Você precisa passar tempo com o Espírito Santo. Porque como que você vai entender essas coisas? Como que você vai compreender as coisas do firmamento, do céu, se você não busca Deus? Tá tudo preparado. Tá tudo preparado para a vinda dele. Deus vai abrir fogo. É muita coisa para falar num vídeo só. Eu vi muita coisa. Mas só essa parte aí de que ele está quebrando as camadas do firmamento que ele fez, porque são 7 céus. Não são 3 céus, são 7. E o trono dele está no 3º céu, mas ele estava descendo lá do alto porque ele tem que quebrar as camadas até quebrar tudo, abrir todo o céu para o arrebatamento da noiva. E aí nós vamos subir. Vai ser lindo lá. Maravilhoso. Meu Senhor é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu vi ele descendo assim, tão glorioso, tão lindo, tão perfeito, tão... Só de imaginar. Imagine quando a gente estiver lá. Prepare-se para esse dia. Porque vai ser bom. Já é bom a gente ter essa comunhão com ele aqui. Imagine estando com ele lá para sempre. Vai ser maravilhoso. Bem, irmãos, eu tenho orado para a igreja despertar, para os crentes despertar e parar com essas bobagens que tem vivido a igreja evangélica brasileira.
Vamos sair da idolatria gospel, vamos viver o evangelho verdadeiro de Cristo. Como ele diz, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, como você se ama. Você não quer o mal para você, você só quer o bem para você. E se você quer o bem para você, você tem que amar o seu próximo como você quer para você. A gente é egoísta. A gente quer o bem pra gente e não tá nem aí. Por exemplo, um mendigo lá na rua. Será que você quer dormir na rua? Passar a noite? E não sabe nem se vai ter comida no outro dia? Não tem um banheiro para ir de noite? Não tem um lugar para tomar um banho? Será que a gente pensa? Para e pensa. Você sabe por que eu me preocupo tanto com as pessoas de rua? Porque eu já fui. Eu passei 1 ano morando nas ruas. Eu sei como é dolorido você não ter um banheiro para ir, você não tem como tomar um banho, você tem que dormir sujo, com a mesma roupa. Você passa por situações que você tem medo de ser atacado, e você é atacado. Mas Deus me deu a vitória dessa situação. Isso vai há muitos anos atrás, quando eu ainda era... tinha uns 20 anos. Por aí, que eu fugi de casa e fui viver minha vida longe da minha família, mas o Senhor estava comigo, mesmo que eu não conhecia Ele ainda, Ele cuidava de mim. Você vê como Deus cuida da gente, até quando a gente... merecer a gente não merece, né? Mas Ele já cuidava de mim quando eu não sabia quem era Deus, ou se Deus existia, porque tinha esse questionamento na minha cabeça. Bom, essa é a mensagem, esse foi o vídeo. Espero que vocês estejam se preparando para a vinda de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba essa mensagem. Amém e graças a Deus.